Famosa por seu pioneirismo e pelas soluções de A a Z, a 3M é referência mundial em inovação e tecnologia, e também uma corporação centenária que nos traz valiosas lições sobre empreendedorismo. A empresa, que hoje é referência em quase todo tipo de produto, atualmente possui mais de 100 mil patentes, mas começou bem diferente. Nascida em 1902, a partir de um consórcio de 5 empresários da cidade de St. Paul, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, a empresa inicialmente atuaria exclusivamente no ramo de mineração, sob o nome de Minnesota Mining and Manufacturing Corporation, ou Companhia de Mineração e Manufatura de Minnesota, em português, nome que mais tarde seria conhecido simplesmente como 3M. A ideia inicial era explorar uma área promissora no estado do Minnesota, com o objetivo de encontrar um mineral chamado corindo, que tinha grande utilidade na fabricação de materiais abrasivos. Mas, apesar de ter gasto muito dinheiro, cerca de 3 anos depois, a operação se mostrou um grande fracasso, já que a jazida, na verdade, era de outro mineral de menor qualidade. Ainda assim, para estancar o prejuízo, a empresa passou a utilizar o mineral encontrado para produzir folhas de lixas, que seriam vendidas para a população em geral por um preço mais baixo do que as concorrentes, já que a matéria-prima utilizada no abrasivo era pior do que as das demais. A situação deu uma lição importante para os empresários, ao demonstrar que a atividade minerária era mais arriscada do que parecia, e a produção de abrasivos, já com a matéria-prima em mãos, poderia ser um negócio muito mais interessante. A partir desse insight, o grupo de investidores conseguiu persuadir o empresário Lucius Ordway, que decidiu investir uma quantia significativa na empresa, a fim de ampliar a produção de abrasivos com o intuito de suprir a demanda do mercado americano, que crescia vertiginosamente na época. Dessa forma, a 3M deu início a uma trajetória exitosa de constante reinvenção, deixando a atividade minerária e se dedicando exclusivamente à transformação de materiais em produtos para o consumidor final. Com essa nova filosofia, a 3M passou a comprar matérias-primas e transformá-las em abrasivos que conquistaram o mercado local. Tanto que em 1910, a empresa recebeu aportes de novos investidores e migrou para a capital do Minnesota, St. Paul, onde firmou seu QG, que seria um dos polos mundiais de inovação. A nova casa seria literalmente o laboratório da empresa, que virou sinônimo de sucesso e cultura empresarial. No local, a 3M passou a investir boa parte de seus rendimentos no setor de pesquisa e desenvolvimento, estimulando que cada funcionário pudesse também introduzir novos produtos para a empresa, recebendo uma gratificação interessante para tanto. A partir dali, surgiu uma cultura de constante inovação e introdução de novos produtos ao mercado, elemento que, segundo o célebre autor Jim Collins, mentor de Jorge Paulo Lemann, foi o combustível principal para que a empresa se mantivesse em crescimento pelas décadas seguintes, se tornando literalmente uma companhia visionária. O autor, inclusive, dedica boa parte de seu livro Feitas para Durar às lições que foram dadas pela 3M ao longo dos anos. Além de ser uma empresa que incentiva a inovação e que tem uma cultura que se mantém intacta ao longo de seus mais de 100 anos, a 3M nunca teve medo de criar e introduzir novos produtos, mesmo se estes novos produtos prejudicassem a venda de seus próprios produtos já existentes. Ao contrário da maioria das empresas, a 3M se destacou não só por introduzir produtos inovadores, mas por não ter medo de tornar seus próprios produtos obsoletos ou parcialmente ultrapassados. Ainda nos seus primeiros anos, a empresa inovou ao criar a primeira lixa à prova d'água do mundo, produto que tornava as demais lixas obsoletas, o que incluía também seu carro-chefe na época. As lixas d'água não só colocaram a 3M na ponta da inovação, como também foram importantíssimas para a indústria automobilística, mercado que estava em franca expansão na mesma época, principalmente nos Estados Unidos, através de empresas como General Motors e Ford. Surfando a onda dos carros, a 3M também revolucionou o mercado ao criar a fita de mascaramento, que permitia que os fabricantes automobilísticos utilizassem mais de uma cor em seus veículos, sem prejuízo
da pintura final. Produto que gerava diferenciais para as montadoras e que também introduzia a 3M a um mercado totalmente novo que ela mesma criou e que seria expandido também para todo tipo de pintura. Já na década de 20, a empresa passou a incentivar o uso de testes e pesquisas com consumidores comuns dentro de seus laboratórios, a fim de encontrar novos produtos que fossem capazes de solucionar pequenos problemas do dia a dia das pessoas. Com esse espírito, em 1925, o funcionário Richard Drew criou a Scotch Tape, a fita adesiva que poderia ser utilizada para uma infinidade de situações e que resistia até mesmo a pequenas pressões, permitindo até a colagem provisória de objetos. E o melhor, a fita era barata para ser produzida e, ao mesmo tempo, conferia uma boa margem de lucro para a empresa, mesmo sendo vendida por um preço acessível. O que fez com que a 3M vislumbrasse que o produto poderia atender às mais diferentes necessidades dos lares americanos, como de fato aconteceu. Além de revolucionária, a fita foi introduzida poucos anos antes do momento em que ela seria mais procurada, uma vez que 4 anos depois, a Bolsa de Nova York sofreria o seu grande crash, que introduziria os Estados Unidos em sua maior crise, gerando enorme desemprego. Com a crise, milhares de americanos não tinham como comprar novos produtos e itens do lar e precisavam usar a criatividade para manter ou reparar os poucos objetos que tinham. Nesse cenário, a Scotch Tape era a solução perfeita para quase todo objeto quebrado ou avariado. Graças a esse produto simples, mas multiuso, a empresa conseguiu crescer imensamente enquanto praticamente todo o mercado retraía. E esse movimento permitiu que a 3M realizasse seus primeiros passos rumo à sua internacionalização, chegando à Europa anos depois através de um consórcio com outras empresas que recebeu o nome de Durex Corporation. A partir da década de 30, a empresa continuou inovando ao criar a fita adesiva transparente, conhecida popularmente como Durex, que ajudava a fechar embalagens, identificar encomendas, entre outras utilidades. Graças à sua expansão para a Europa, a 3M possuía operações nas nações que entraram na Segunda Guerra Mundial, e o conflito teve significado misto para a empresa. Ao mesmo tempo que criava dificuldades de logística e matéria-prima, a guerra também indicou lacunas nas quais a criatividade da empresa poderia entrar em cena. E dessa maneira, a 3M desenvolveu diversas soluções que foram indicadas pelas necessidades dos combatentes e dos moradores das localidades em batalha. Nesse contexto, foram criados os primeiros produtos da empresa com tecnologias magnéticas, refletoras e até filamentos para a eletricidade. Assim também surgiam as primeiras fitas dupla face, usadas para selagem de equipamentos e muitas outras funções. E mesmo diante de um cenário caótico, a 3M enxergava os momentos de dificuldade para inovar e prover novas soluções, tanto criando novas utilidades para tecnologias que ela já possuía, como também criando tecnologias inéditas. E enquanto muitos empresários choravam, a 3M não produzia os lenços, mas fazia uma larga quantidade de produtos que conquistavam lares, fábricas e empresas da América e da Europa, crescendo cada vez mais tanto em faturamento como em áreas de atuação. Nos anos seguintes, a 3M abriu seu capital na Bolsa de Valores e, com os novos aportes, conquistou vários outros países, como o Brasil, a partir de 1946. E, ao mesmo tempo, ela introduzia inovações no mercado mundial com produtos para limpeza, fotografia, papelaria, radiologia e até mesmo para as áreas ortodôntica e hospitalar. Tais fatores fizeram com que em 1970 a empresa já ultrapassasse 5 bilhões de dólares em vendas em todo o planeta, conquistados graças à perpetuidade da cultura de inovação através de investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Mas, apesar de várias inovações marcantes, a empresa também teve vários erros e equívocos, graças a um processo constante de tentativas. Ainda assim, um suposto erro abriu caminho para um verdadeiro best-seller. Enquanto o engenheiro Art Fry pesquisava sem sucesso por um novo tipo de adesivo para a empresa, ele passou a utilizar as sobras de seus testes mal sucedidos em pequenos pedaços de papéis que se colavam provisoriamente em diferentes superfícies.
Foi então que ele começou a usar os papeizinhos para marcar o seu inário durante os cultos de sua igreja. Pouco tempo depois, a atividade, que começou despretensiosa e parecia algo perdido, deu origem ao Post-it, um dos maiores sucessos da 3M, que se tornou um produto importantíssimo para estudantes e profissionais de todo o mundo. Assim surgia na década de 80 mais um produto da 3M que era aparentemente simples, mas de grande valor, e que veio ao mundo a partir do estímulo ao espírito empreendedor de seus funcionários, consolidando um grande exemplo do chamado intraempreendedorismo. E nas décadas seguintes, a 3M continuou inovando e ampliando seu leque de atuação. Também conta com itens farmacêuticos, componentes para eletrônicos e muito mais. Hoje, a empresa está presente em mais de 200 países, comercializando a incrível marca de mais de 55 mil diferentes produtos, o que conferiu à empresa, em 2020, um faturamento de mais de 32 bilhões de dólares, registrando também um crescimento de 0,1%, apesar da crise. O que mostra que, mesmo nas situações de dificuldade, a 3M continua crescendo. E por conta de todos os seus feitos, a 3M é uma das empresas mais respeitadas do mundo e é uma história de sucesso que merece ser contada em nosso canal. Lembrando que estamos produzindo diversos conteúdos gratuitos sobre empreendedorismo em nosso canal. Para continuar recebendo o nosso conteúdo gratuito, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!